Com a graça de Deus, estamos dando continuidade à jornada com o livro do céu e adentrando na primeira parte da segunda etapa, que vai dos volumes 12 ao 24. Então já iniciamos a primeira etapa, que é do volume 1 ao 11, e a terceira, que vai ser depois do 25 ao volume 36. Então, nesse dia de hoje, aqui, iniciando com a segunda etapa, o volume 12. Iniciando o volume 12. Então, que o Senhor possa nos abençoar nessa jornada, nos cumular com a sua bênção, com a sua graça, e que tudo seja feito para a glória de Deus e para a salvação das almas. E por isso vamos iniciar fazendo a oração. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. E agradecendo ao Senhor por esta oportunidade de permitir que vamos adentrando nos conhecimentos das manifestações da Santíssima Vontade de Deus, compreendendo aquilo que Deus quis manifestar a cada um de nós, e usou como instrumento a serva de Deus, Luísa Picarreta, quando foi tendo com ela as experiências místicas, as experiências de trazer os ensinos, os desabafos do céu, os desabafos do amor, comunicando a ela, trabalhando na alma dela, fazendo essa vida dentro da alma da Luísa, o que fez com que fosse possível ser produzido esta obra grandiosa de 36 volumes. São 36 cadernos que a Luísa foi escrevendo ao longo de mais de 40 anos, em que a maior parte desse tempo ela esteve na cama. Durante o período na verdade, ela esteve na cama por ali por volta de 60 anos de vida. Ela esteve na cama ali como alma vítima, entregue totalmente à vontade de Deus. Mas os volumes levaram-se mais de 40 anos para serem escritos, para serem colocados no papel, tudo aquilo que ela foi vivendo, que o Senhor foi vivendo com ela e ela vivendo com o Senhor, para que fosse possível hoje nós termos acesso a esse conteúdo do céu mesmo. Só mesmo quem vai lendo, quem vai adentrando nesses conhecimentos, vai fazendo essas leituras, vai pedindo a graça ao Senhor de compreender, que vai visualizando a grandeza que são esses escritos. É uma obra de Deus mesmo, não tem como negar. É só mesmo quem não conhece ou quem está fechado, totalmente fechado ao que o Senhor quer revelar,
é que vai ter muitas vezes nos escritos da Luísa confusão. Ele fala até mesmo que aquelas pessoas que não têm disposição para conhecer o que ele está manifestando, o que ele quer comunicar, o que ele está trazendo, esse dom, esse presente que ele quer trazer para a humanidade, aqueles que não têm disposição vai ver nesses escritos confusão, vai ficar confundido, vai ficar com os véus fechados e não vai conseguir enxergar nada de diferente, nada de interessante. Mas aqueles que tiverem a disposição o desejo do coração mesmo de conhecer, vai realmente adentrar na profundidade de tudo que o Senhor está querendo comunicar para nós. E vou aproveitar e compartilhar algo que eu aprendi hoje, que já havia ouvido, que já havia escutado nos estudos que a gente faz com o nosso grupo. Nas escolas tem a Escola da Divina Vontade, e já tinha ouvido falar a respeito da necessidade de quando estamos lendo, estamos adentrando nesses escritos, de não olhá-los como sendo algo que Deus fez e escreveu para a Luísa, e que foi algo comunicado para a Luísa e que é algo distante de nós, mas não. O livro do céu, ele foi sim escrito pela Luísa, é Deus mesmo, é o Jesus que fez esse trabalho todo. A Luísa só foi esse instrumento na mão de Deus para tornar possível que hoje nós tivéssemos acesso a esses escritos. Mas ele foi inicialmente, sim, primeiramente escrito para ela, porque foi um trabalho feito na alma dela, mas como foi um trabalho nela para todos, para toda a humanidade, para todas as gerações, que é um trabalho divino mesmo, esse livro, eu preciso, e hoje eu entendi isso, que eu preciso ler, meditar, estudar esse livro como sendo escrito para mim, pessoalmente. Uma vez que eu olho e encaro o livro do céu como sendo uma carta de amor de Deus para mim, pessoalmente, assumo todas as verdades que ele vai comunicando ali como sendo direcionadas para mim. Se torna diferente a forma como eu vou compreendendo aquilo que o Senhor quer comunicar. Se eu olho como se fosse algo e é algo muito grandioso, é algo muito esplêndido, é algo divino mesmo, nós vamos compreendendo que é algo divino, sobrenatural, essas manifestações que o Senhor vai fazendo. Só que se eu olho e acho que eu não tenho condições e vejo só a minha pequenez, e sou mesmo pequena, sou nada, e nós somos nada na Divina Vontade, sempre o ser humano vai ser um nada, Deus é que é tudo. Só que se eu ficar olhando para o meu nada e olhando para a grandeza de Deus e vendo somente a distância que existe entre a sua grandeza e a minha pequenez, eu não vou compreender aquilo que o Senhor quer comunicar, aquilo que o Senhor quer ensinar. Então eu preciso ter essa abertura de olhar para esses escritos como sendo o Senhor manifestando essas verdades diretamente para mim. Então, se eu assumo essa postura de lendo, meditando, estudando como algo que foi pensado para mim, foi feito para mim, foi criado para mim, eu vou me abrindo, eu vou me dispondo para que o Senhor vá me comunicando mais e Ele vá falando comigo diretamente através dessas palavras. Algo que vai acontecer conosco, que estamos vivendo esse processo de adentrando nos conhecimentos do livro do céu, dizendo sim para Deus, fiat para Deus, dizendo divina vontade, reina na minha vontade, entregando a nossa vontade humana para Deus, para que o Senhor possa reinar na nossa vida, na nossa alma, assuma a nossa vida, assuma a nossa humanidade, passa a viver e reinar sobre ela. Uma vez que eu não fico apenas no desejo, mas que eu tomo posse de que isso está acontecendo já nesse momento, e encaro esses livros, essas revelações como sendo para mim,
o Senhor vai abrindo mais luzes, Ele vai comunicando mais verdades, embora esteja, a maioria delas já estão descritas, já estão escritas, mas se eu tenho essa relação com esses escritos de olhá-los como não sendo para mim, como sendo algo que foi feito para a Luísa, ou que outras pessoas que vão compreender, e eu não vou poder compreender porque eu sou muito pequena, então eu fecho, eu crio essa barreira, e aí o Senhor não pode realmente falar comigo, Ele não vai conseguir se comunicar comigo, porque Ele não pode, mas porque eu crio essa barreira de achar que eu não vou conseguir, porque na verdade o que Ele quer de mim, quer de cada um de nós, é a disposição, é a abertura, a intenção, mas que não fique apenas como algo teórico ou algo que vai acontecer lá no futuro, mas sim assumir como algo que já está acontecendo agora, já neste momento. Então, ao momento que eu vou lendo, eu vou assumindo como uma verdade para mim, assumo, tomo posse dessas verdades, dessas manifestações, e elas vão sendo concretizadas, elas vão se fazendo, vão acontecendo na minha vida. Então eu preciso ter essa postura, assumir essa postura, para que realmente o Senhor tenha a liberdade de trabalhar na minha alma, Ele seja livre em mim. Eu não posso criar barreiras, eu não posso ficar criando obstáculos e impondo realidades ou exigindo de Deus circunstâncias que me confirmem aquilo que Ele está manifestando. Eu preciso assumir a postura de que é para mim e viver já naquele exato momento que Ele está me comunicando a verdade, eu assumo essa verdade, tomo posse dela e passo a vivê-la. Então o Senhor quer muito isso, que a gente não fique na intenção apenas, mas que a nossa vontade se mova em direção à vontade dEle para se entregar e deixar Ele realizar. Então vamos lá no conteúdo desse volume. Então, o reino da divina vontade em meio às criaturas, o livro do céu, é esse chamado às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. E nós queremos conhecer isso. Nós queremos saber o que é esse chamado, que é essa finalidade para o qual cada um de nós foi feito. E por isso vamos compreendendo à medida que nós vamos lendo esses conteúdos e meditando neles. Então, no volume 12, do volume 12 ao volume 24, vai ser esse período em que o Senhor vai trabalhando com a Luísa, trazendo elementos da divina vontade, vai trazendo informações, é como se ele estivesse ali produzindo o material para a construção do edifício. Então, se no primeiro momento, do volume 1 ao 10 e ali no 12, no 11 que faz essa transição, então nos primeiros volumes, se ele faz essa preparação do terreno, que é aquele período da purificação, de trabalhar ali as virtudes humanas, santidade humana, para finalizar a santidade das virtudes na Luísa, agora nessa segunda etapa, do 12 ao 24, ele vai produzir o material. Então ele vai trazendo as verdades, as manifestações do Fiat, do reino da divina vontade, vai trazendo essas comunicações, o que é essas manifestações, vai trazendo. Então ele vai fazendo trazendo esses materiais para depois do volume 25 em diante, que é até o 36, esse edifício seja construído e ali se conheça o viver mesmo, de fato, como que é o viver na divina vontade. Então, nesse momento do 12 ao 24, vai ser a construção dos elementos, vai ser a construção desses materiais para construir o edifício depois. Então, ele vai trazendo os materiais. Então, é como se nós tivéssemos um depósito em que foi lá na Luísa, mas nós também agora assumimos essa postura de nós sermos agora esse depósito que vai recebendo esses materiais. Então vamos recebendo e depois vamos e também ao mesmo tempo que a gente vai recebendo, já vai começar a construção. Não é simplesmente um amontoado de informações
soltas. Não, aí ele já vai trazendo as informações e a gente já vai assumindo muitas dessas verdades já vão sendo assumidas. Então, quer dizer, esse edifício ele já começa a ser construído também já a partir do 12. E não que nós vamos esperar para chegar lá no 25 em diante para começar a construir, não. Lá é que já vai sendo realmente firmado, deixado esse edifício já praticamente acabado. Mas aqui ele vai trazendo os materiais, esses elementos, essas verdades, comunicando essas verdades e vai sendo iniciado esse processo da edificação do reino da divina vontade na alma. Então vamos tentar compreender como que se dá tudo isso. Então o volume 12 aqui no capítulo 1, que foi escrito pela Luísa em 16 de março de 1917, nesse primeiro texto o senhor vai trazer aqui como que se dá a união, como que é a união estreita entre a alma e Deus e que ela nunca se rompe. Como a união estreita entre a alma e Deus nunca se rompe. Então, como a união estreita entre a alma e Deus nunca se rompe. Como é que vai acontecer isso para não se romper? E diz a Luísa: continua meu estado habitual e meu sempre amável Jesus apenas como relâmpago e a corrida se faz ver e se me lamento me diz: minha filha, pobre filha, se soubesses que aconteceria, você sofreria muito. E eu, para não te fazer sofrer tanto, trato de fugir. E voltando a lamentar-me ao dizer-lhe: minha vida, não esperava de ti. Tu que parecia que não podias nem sabias estar sem mim, e agora passa horas e horas, e alguma vez parece que queres deixar passar também o dia inteiro. Jesus, não faça isso comigo. Você mudou. Como você mudou? E Jesus surpreende-me e diz-me: acalma-te, não mudei. Eu sou imutável, mas digo-te que quando me comunico à alma, a tenho estreitada comigo. Lhe falo, desabafo meu amor. Isto não se rompe jamais entre a alma e eu. Posso mudar o modo, ora de um modo, ora de outro, mas sempre vou inventando como falar e desabafar com ela em amor. Não vês que se não te disse nada de manhã, estou à espera da noite para te dizer uma palavra? E quando os demais leem as aplicações da minha paixão, estando em ti, eu me derramo até a borda de tua alma e te falo de minhas coisas mais íntimas que até agora não tinha manifestado. E como a alma deve seguir-me naquele meu agir, aquelas aplicações serão o espelho da minha vida interior. E quem nela olhar, copiará em si a minha própria vida. Oh, como revelam meu amor, a sede das almas. E em cada uma das fibras do meu coração, em cada respiro meu, pensamento, etc. Por isso eu te falo mais que nunca, mas apenas termino, me escondo. E você, não me vendo, me diz que mudei, mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. E olha só que interessante aqui, a Luísa ali meio desesperada, porque Jesus dá aquelas fugidas, aquelas escapadas, e ela fica buscando ele, procurando por ele. Mas ele já disse mais de uma vez que ele sempre está com ela, mas ele, na maioria das vezes, ele está no interior dela e não se manifesta sensivelmente. Mas a Luísa foi muito acostumada nos primeiros volumes a ter muito a presença sensível de Jesus, então ela ficou muito dependente dessa presença sensível de Jesus, e quando ele não vem falar com ela, não vem se comunicar, não se apresenta, ela não vê, não escuta, ela fica... ela entra nessas reclamações, porque ela falando, o Senhor me abandonou, várias coisas a gente vai vendo.
Mas ele sempre repete para ela: eu estou no teu interior. Quando eu não estou me manifestando para ti, quando eu não estou conversando contigo, eu estou aí. Eu estou aí dentro. Só você não está me vendo no momento, você não está me percebendo, mas eu estou aí. Ele está sempre. Então, uma alma que vive na divina vontade, o Senhor está o tempo todo. Ele não se separa da alma. Não tem como se separar, porque é a vida dele que está ocorrendo dentro daquela alma. Então, como ele fala, como é falado no título desse capítulo, como que é essa união estreita entre a alma e Deus nunca se rompe. Então, embora ele não se manifeste, não apareça, não se comunique sensivelmente, mas ele está. Ele permanece o tempo todo com a criatura. E ele vai dizendo para ela: acalma-te, eu sou imutável. Quer dizer, Deus não muda. Mas digo-te que quando me comunico a alma, a tenho estreitada comigo. Quando o Senhor está se comunicando, não só lá com a Luísa, mas quando ele está se comunicando conosco, ele tem essa relação estreita com a criatura. Ele não é um Deus que fala lá de longe, é um Deus que está dentro, que está perto, que está próximo, mesmo que não se veja, mesmo que não se escute, ele está ali e há essa comunicação dentro, íntima, lá no interior da alma. E aí ele fala: lhe falo, desabafo o meu amor, e isso não se rompe jamais entre a alma e eu. Posso mudar o modo, ora um modo, ora outro, mas sempre vou inventando como falar e desabafar com ela em amor. Então, mesmo que ele mude a forma como ele vai se comunicar, mas ele sempre vai estar. E pode ser sensível, pode ser de forma que apenas a mente perceba que é uma comunicação de Deus ali, que é uma comunicação, porque a alma vai perceber que muitas coisas que vai passar pela mente dela, ela não seria capaz de ter aqueles pensamentos, então nisso ela vai tendo confirmação de que é o Senhor realmente que está pensando através da mente da criatura. Então, se ele fala que ele está, e ele está falando, está desabafando, então nós precisamos assumir essa verdade e compreender que ele vai estar se comunicando conosco, ele vai estar falando comigo, né? Lá ele falava com a Luísa, mas ele vai falar comigo também. Mas eu preciso estar, assim como ele sempre pedia para a Luísa, estar atenta para perceber, porque diferente da Luísa, que ele tinha comunicações sensíveis conosco, pode até que aconteça com um ou com o outro, mas na maioria das vezes não vai ser uma comunicação sensível, vai ser realmente muito espiritual, muito interior, e a nossa inteligência mesmo que vai ir compreendendo essas comunicações dele, essas informações, essas verdades que ele vai transmitindo. E como já está escrito, né, como ele já comunicou com a Luísa, ela já deixou escrito, é só a gente ir assumindo o que ele falou para ela e assumindo para a nossa vida. Então é importante a gente assumir isso aqui como sendo para nós. E aí ele vai ainda dizer aqui: como revela o meu amor, a sede das almas, em cada uma das fibras do meu coração, em cada respiro, meu pensamento. Por isso eu te falo mais que nunca, mas apenas termino e me escondo. Quer dizer, por isso que ele tem necessidade de se comunicar, de falar, porque ele quer trazer essas revelações para nós. Lá, ele quis levar lá para ela, já deixou escrito e agora ele quer se comunicar conosco. Está à nossa disposição. Os escritos estão ao alcance da nossa mão. Basta que a gente se mova para adentrar neles e com disposição e abertura para que compreenda o que ele está falando, o que ele está comunicando. E assim como ele diz para Luísa: mas digo-te que quando não queres repetir com a tua voz o que te digo no teu interior, tu impedes o meu desabafo de amor. Então, para nós também é dessa mesma forma. Se a gente não vai assumindo, tomando posse dessas verdades que ele está manifestando, disso que ele está falando, que ele está comunicando, e eu não repito, porque por que é necessário que eu repita? Para realmente firmar dentro de mim essas verdades que ele está falando. Então, até mesmo quando eu estou lendo, eu estou repetindo.
Porque se eu não repito, né, ele está, e também comunicações internas que o Senhor vai tendo conosco. À medida que ele vai falando dentro do nosso interior, se a gente não vai tomando posse, não vai reconhecendo que é ele mesmo se comunicando, nós vamos estar também impedindo que ele desabafe, que ele fale, que ele se comunique. Então a gente vai estar colocando essa barreira. Então é essa necessidade que é preciso que nós temos de deixar ele realmente falar e assumir o que ele está falando como sendo para nós. No capítulo 2, de 18 de março de 1917, efeitos da fusão em Jesus. Então vamos ver como é que se dá esses efeitos da fusão em Jesus. Estava rezando, fundindo-me toda em Jesus, e queria em meu poder cada pensamento de Jesus para poder ter vida em cada pensamento de criatura, para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus, e assim por diante. E o meu doce Jesus disse-me: minha filha, minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus. Assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batida em meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés, e assim por diante. Com isto dava ao Pai reparações divinas. Agora, tudo o que eu fiz na terra, eu continuo no céu. E conforme as criaturas pensam, os seus pensamentos derramam-se na minha mente. Conforme elas olham, eu sinto os seus olhares nos meus. E passa entre mim e elas como uma eletricidade contínua. Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça, e digo ao Pai: meu Pai, não sou só eu que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que faço eu. Mais bem suprem com o seu sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. A alma confundir-se em mim, repete tudo o que fiz e continuo a fazer. Mas qual será o contentamento destas almas que fizeram a sua vida em mim, abraçando juntamente comigo todas as criaturas, todas as reparações, quando estiverem comigo no céu? Sua vida continuará em mim, e conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente e continuarão com as reparações que fizeram na terra. Serão junto comigo diante do trono divino as sentinelas de honra, e conforme as criaturas me ofenderem na terra, elas farão as ações opostas no céu. Vigiarão meu trono, terão seu posto de honra, serão as que mais me compreenderão, as mais gloriosas. Sua glória estará toda fundida na minha, e a minha na delas. Assim que a tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não o faças passar em mim. E cada vez que te fundires em mim, derramarei em ti nova graça e nova luz, e me farei vigilante sentinela do teu coração, para te manter afastada qualquer sombra de pecado. Te guardarei com a minha própria humanidade. Enviarei os anjos que te façam coroa, a fim de que fique defendida de tudo e de todos. Olha que maravilha que o Senhor está falando aqui. Como que é essa questão dessa fusão da alma com Jesus,
dessa humanidade nossa que é entregue para que o Senhor continue, para que nós, ou ele repita o que ele fez na humanidade durante o tempo que ele esteve sobre a terra, para que ele repita esses atos na nossa alma, nas almas que viverão na divina vontade. E é somente nessas almas que ele pode repetir esses atos. Então vamos buscar aqui compreender um pouco melhor o que ele está falando, embora ele não está falando em códigos, aqui ele está falando bem claramente, então não tem muito que está acrescentando aqui, realmente abrir a mente e o coração para receber, para tomar posse disso que ele está falando, tomar posse como sendo para mim, e ele está falando exatamente para mim agora. Então, ele falava para Luísa, agora ele fala para nós. Minha filha, minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus. Assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batida em meu coração, cada ação em minhas mãos, cada passo em meus pés e assim por diante. Como isto dava glória e reparações ao Pai, reparações divinas, porque tudo que Jesus fez na humanidade dele, ele fez na divina vontade. Ele e Nossa Senhora foram os dois que viveram 100% da vida terrena na divina vontade. Eles não fizeram nada na vontade humana. Tudo que eles fizeram e viveram durante o tempo de vida na Terra foi na divina vontade. Então, os atos deles, dos dois, eram atos divinos, porque eram atos da divindade operando na humanidade deles. E aqui, como ele está falando dele mesmo, né, de Jesus, na humanidade dele, ele repetiu, ele refez, ele tinha nele todos os nossos pensamentos, de cada criatura, do primeiro ao último homem, cada pensamento nosso, cada batida do nosso coração, cada palavra que nós falamos, iremos falar, cada batida do nosso coração, cada ação das nossas mãos, cada passo dos nossos pés e assim por diante, porque se a gente for elencar todos os elementos é muita coisa. Então, mas assim, cada situação da nossa vida, todas elas o Senhor Jesus, na sua humanidade, ele fez esses atos, todos eles repercutiam na vida dele, repercutiam na humanidade dele. Toda a nossa vida, todos os seres humanos, do presente, do passado e do futuro, todos, ele viveu a vida de cada um de nós. Então, é algo assim tão grandioso que a nossa mente humana ela é incapaz de compreender essa verdade que ele está manifestando, isso que ele está comunicando aqui, para nós compreendermos. Na humanidade, na nossa pequenez, na nossa limitação, é impossível nós compreendermos na extensão do que ele está falando, mas nós podemos fazer esse esforço e com a graça dele, claro, com a graça dele, ter uma leve noção do que ele está falando, porque realmente compreender exatamente como se deu essa realidade que foi íntimo, foi a vida íntima dele, foi a sua vida interior. Claro que também nos atos exteriores de Jesus, porque ele viveu na humanidade como um ser humano normal, ele dormia, comia, tomava banho, sentia dor, sentia frio, tinha calor e tudo mais. Então todas as realidades humanas ele experimentou, e ele experimentou cada uma dessas realidades para ter nele essas expressões da nossa humanidade, de cada um de nós. E dentro do seu interior ele viveu a nossa vida. A gente vai aprendendo isso com o passar do tempo. Agora ainda é muito cedo ainda, que tem muita coisa ainda para a gente ver, e ele vai comunicar muita coisa ainda. Então que
a gente creia que o que ele está falando, que o que ele está revelando é verdadeiro, é real, aconteceu. E se ele diz que ele viveu a nossa vida por primeiro, né, aí a gente pode pensar, mas e aqueles que viveram antes de Jesus? Porque Jesus veio à Terra 2000 anos atrás. E quem viveu antes de Jesus, como é que ele viveu os atos? Na divina vontade não existe o tempo. Ele assume na divina vontade todos os atos de Jesus feitos na divina vontade são atos atemporais. Na divina vontade, nós também, quando assumimos a divina vontade na nossa vida e ela passa a existir na nossa vida, ela passa a operar na nossa vida, ela passa a ser na nossa vida, nós damos o espaço da nossa vida, nós damos a nossa humanidade para que a divina vontade viva e opere. Os atos que nós fazemos, que externamente, são atos humanos mesmo, mas que na divina vontade eles têm uma proporção divina, eles se tornam atos divinos e por serem divinos são eternos, são atos eternos, são atos atemporais. Então, em Jesus, todos os seres humanos estavam nele. Tanto é que ele fala narra na novena dos 9 excessos de amor, que ele foi na concepção, no ventre de Maria, todas as almas de todos os seres humanos foram concebidos juntos com ele na concepção no ventre de Maria. Então, todas as nossas almas estiveram e estão, porque é na eternidade isso é na divina vontade, ele não é no tempo igual nós vivemos no tempo, o Senhor nesse momento está na eternidade, a vida acontece na eternidade, está acontecendo em ato agora, nesse exato momento está acontecendo essa concepção, está acontecendo esse nascimento e todas as demais realidades, está acontecendo. Então, para nós existe o tempo, passado, presente e futuro. Para Deus não existe essa realidade. Para Ele tudo é em ato agora, nesse momento. Então, ele perpassa toda essa realidade. Então, na divina vontade foi possível que todas aquelas almas que já tinham nascido e morrido também estavam sendo ali, sendo gerados junto com a sua humanidade no ventre de Nossa Senhora. E ao assumir todos esses atos, os pensamentos, as ações, os passos, o respiro, o batimento das criaturas, de todos nós, ele assumiu essa realidade. Ao fazer isso, ele refazia os atos que nós deveríamos fazer para dar glória a Deus. Porque Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso Criador. Mas como o homem saiu da divina vontade, se rebelou, o homem quer viver por conta própria e não quer dar satisfação para ninguém, muito menos reconhecer que é Deus que dá tudo, que é Deus que tudo para nós é Deus que traz. Então, quando o homem não reconhece, ele não dá satisfação para Deus. E Jesus, ele deu satisfação para o Pai por todos nós. Por todos os seres humanos do presente, do passado e do futuro, Jesus deu reparação para o Pai. Ele assumiu os atos de cada um de nós para reparar o Pai, pelos atos que nós não demos glória, por tudo aquilo que nós vivemos e fizemos que não demos e ainda viveremos e faremos que fora da divina vontade não daremos glória para Deus. Jesus já deu. Então ele já reparou todos os nossos atos. Agora o que acontece na divina vontade é que nós, ao assumirmos a divina vontade como senhora da nossa vida, como rainha da nossa alma, ele passa a assumir a nossa humanidade. Então Jesus passa a assumir a nossa humanidade para repetir. Então é uma palavra que a gente precisa gravar bem, é repetir os atos que ele já fez. Então, esses atos que agora eu estou fazendo, ele já fez. Eu agora vou repetir esses atos
E na divina vontade, o que ocorre para eles serem atos na divina vontade, eu preciso estar consciente de que são atos de Jesus, são atos que ele já fez, são atos que ele já viveu e agora eu repito. Então agora ele vai repetir isso em mim. Então ele vai repetir isso em cada um de nós, porque cada um de nós, ele já viveu a vida de cada um de nós e agora ele quer tornar isso, trazer isso para nós de forma consciente, para que nós conscientemente assumimos essa condição. Sim, o Senhor já viveu a minha vida, o Senhor já fez os atos de reparação para o Pai, já deu glória para o Pai. Por tudo que eu fiz e deixei de fazer, Ele já deu glória para o Pai. Mas agora eu assumo, dou a minha vontade para Ele, dou a minha vida para Ele, para que Ele assuma a minha vida agora no tempo, Ele assuma a minha vida agora no tempo e repita agora de forma no tempo, na temporalidade. Ele fez na eternidade, agora ele faz na temporalidade, ele assume a minha vida e faz esses atos agora através de mim, em mim. Então aí, essa glória para Deus, ela se torna dobrada, porque não é mais o Senhor somente que está fazendo. Ao repetir tudo isso, essa vida, ao repetir essa vida na minha vida, eu conscientemente estou concordando com tudo que Ele está obrando, com tudo que Ele está fazendo, eu estou conscientemente concordando e dizendo, Fiat, é isso mesmo, eu concordo 100%. Eu digo, faça-se, Senhor, eu digo, faça na minha vida a tua vontade, faça a tua vida na minha vida. Se é o que o Senhor quer, é isso que eu quero também. Então eu aceito, faça-se, Fiat, e eu vou observando a vida dele se desenvolvendo na minha vida. Então os atos não são mais atos meus, são atos de Jesus em mim. Então a nossa vida ela muda totalmente. Só que nós, ao acessarmos esse conhecimento, essas informações que ele está trazendo, eu preciso acreditar que o que ele está falando é verdade, assumir como verdade na minha vida. Eu não posso duvidar do que ele está falando. Ele é a verdade, ele é o verbo, é ele que fala e ele é a verdade. Então eu assumo como uma verdade para mim, assumo isso na minha vida. Parece que é muito complicado, mas na verdade é muito simples, porque Deus é simples, a gente que complica as coisas, a gente que quer investigar, mas isso, mas é aquilo, não. Se o Senhor falou que eu creio, Senhor, e ponto final, e assumo isso. Eu preciso ter essa postura de assumir que Ele está comunicando, falando e fazendo na minha vida. E aí ele continua aqui, ó, a alma ao fundir-se em mim. Então, esse fundir não é simplesmente se unir. Quando existe a união de dois elementos, sempre vai ter a parte de um e a parte de outro. Na fusão é diferente. Na fusão não existe mais um e o outro, existe um único elemento. Então, quando a alma se funde com Jesus, repete tudo o que fez, olha aí, falando aqui, que repete tudo o que ele fez e continua a fazer. Mas qual será o contentamento destas almas que fizeram a sua vida em mim, abraçando juntamente comigo todas as criaturas, todas as reparações quando estiverem comigo no céu? Então, a maioria das coisas nós só vamos de fato compreender lá na eternidade, lá no céu. É uma vida que acontece aqui, agora, nesse momento, mas a compreensão mesmo, a compreensão plena, nós só vamos ter de tudo isso que o Senhor está comunicando só lá no céu. Mas mesmo assim, a gente já assume isso agora, nesse momento da nossa vida. Já assume. Mas compreender mesmo, ter confirmação, algumas coisas ele pode até trazer de confirmação, ele vai nos mostrar algumas coisas, nós vamos perceber muita coisa. Mas ter realmente um alcance da plenitude do que ele está falando, do que ele está comunicando, é só quando estiver realmente com ele no céu. Sua vida continuará em mim,
E conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente e continuarão com a reparação que fizeram na terra. Então, essa vida que nós assumimos, que nós damos para Deus, que nós damos para o Senhor, para Ele viver em nós aqui, o dia que nós formos para a eternidade mesmo, que nós formos para o céu, vai continuar lá. Porque hoje estamos aqui, então a gente crê que ainda vai existir o mundo ainda por um certo tempo. Então vão vir gerações, a gente espera, pelo menos espera que virão ainda gerações após nós. Então lá no céu nós vamos estar fazendo a mesma coisa que Ele também. Então se aqui na terra Ele assume a nossa vida e vive a nossa vida, quando nós estivermos lá no céu, estaremos dando continuidade, não vai interromper, não é porque a vida aqui na terra cessou e lá no céu vai ser totalmente diferente. Na divina vontade, não, vai ser uma continuidade, só que de forma plena, de forma assim, que nós vamos ter a compreensão completa, que aqui na Terra a gente não tem por causa que nós ainda estamos na matéria, ainda estamos no corpo. Então isso também nos limita muito. Então é importante compreendermos que depois essa vida vai continuar juntamente com Ele depois lá no céu. Assim que a tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não o faças passar em mim. Então, tudo que formos fazer tem que passar pelo Senhor. É o Senhor que está fazendo. Nós precisamos assumir essa realidade, que é o Senhor que está fazendo, porque se existe uma fusão, existe ali apenas uma vida, existe apenas uma vontade existindo. Então, se a gente pensa, então vou fazer desse jeito, eu quero fazer daquele outro jeito, então a gente já não tá, a gente está quebrando essa fusão, está saindo fora dessa vontade dele. Derramarei em ti nova graça e nova luz, e me farei vigilante sentinela do teu coração, para te manter afastada a qualquer sombra de pecado. Então, o Senhor, quando Ele assume a nossa vida, Ele realmente vai se fazendo ali um vigilante, uma sentinela do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa vida, para afastar qualquer sombra de pecado. Enquanto a gente ainda estiver sobre a terra, nós vamos ter terra ainda sobre nós. Nós vamos ter muitas limitações ainda, mas pecado não, porque Deus não peca, o Senhor não peca. Nós assumimos uma vida na divina vontade, uma vida sem pecado, porque e assim, atos falhos, coisas, algumas coisas, algumas realidades vai acontecer na nossa vida, sim, mas aquela intenção de pecar, a gente não tem, não existe, não pode existir. Então, se a gente não tem intenção nenhuma de fazer nenhum ato mais contrário à vontade de Deus, então, se tudo que a nossa intenção é de fazer tudo na vontade divina, que é a vontade divina que está fazendo a parte em nós, então essa realidade do pecado ela não existe mais. Se chegarmos a cometer algum pecado, foi o momento que nós escapamos. Ele fala, né, das escapadas, escapou, saiu da vontade divina e cometeu pecado. Então, a partir do momento que se acontecer, tem que correr imediatamente para, assim que possível, já reconhece imediatamente, mas assim que possível já se confessa para poder voltar a esse estado de graça e retornar, porque a gente não pode perder essa vida dele em nós. Então, na divina vontade, o pecado ele não existe. Nós não podemos conceber nenhum ato de mal na vida nossa, ato mal. Então, assim, nós temos que compreender também que a nossa vida na divina vontade, às vezes as pessoas confundem a vida na divina vontade, até entender isso leva um tempo. Às vezes a gente acha que viver na divina vontade a gente vai viver virtudes, vai viver a perfeição de virtudes, e não é. Nós vamos viver uma vida real, uma vida de verdade.
e não uma vida de falsidade, uma vida de virtudes que esconde muitas vezes, as virtudes muitas vezes elas escondem o real que existe dentro da pessoa. Então muitas pessoas elas se revestem de virtudes, mas interiormente elas estão contaminadas, elas estão apodrecidas, mas elas se revestem de virtude. A nossa vida, ela não tem essa característica de se revestir de virtude. Então a nossa vida é uma vida comum, é uma vida ordinária, mas é ordenada. Então a gente vai compreendendo que o Senhor vai fazendo por primeiro na nossa vida é ordenar a nossa vida para que ela tenha, ela vai se configurando a essa semelhança com a qual Ele nos criou, a semelhança dele. Então, por isso que o livro do céu fala o chamado às criaturas a seu posto, a ordem, ao posto e a finalidade para a qual foram criados. E nós fomos criados para sermos para Deus e estarmos nesse posto que Ele assume como vida dele e estarmos na ordem da criação, na ordem que Ele estabeleceu. E a ordem, na ordem, não, quando a pessoa vive de forma ordenada, não existe pecado numa vida ordenada. Vai existir falhas, pode existir ali misérias, algumas realidades assim, que vai fazer parte, porque o Senhor até fala, se Ele deixasse uma pessoa sem nenhum defeitozinho, se ela fosse perfeitinha, existe um grande risco da soberba tomar conta. Então, essa realidade, Ele corta todas. Então, Ele vai deixar muitas vezes nós ainda com realidades de misérias, de pequenez, para nós sabermos que nós não somos nada sem Ele, que tudo em nós é Ele que faz, é Ele que age, é Ele que proporciona para nós essa condição diferente de uma vida passada, de uma vida velha. A vida nova é Ele quem nos dá, porque a santidade é dele, não é nossa. Então, essa santidade da divina vontade é uma santidade de Deus, não é uma santidade da criatura, não é uma santidade humana, em que eu vou me exercitando nas virtudes, vou crescendo nas virtudes. Então, é uma santidade que eu vou galgando degraus para alcançar. Não, é Deus, é tudo Deus, a santidade é dele. Eu sou apenas esse instrumento, sou apenas esse canal, eu sou apenas uma humanidade que se deu, que se doou para que Ele repetisse os atos que Ele já fez durante o tempo que Ele esteve sobre a Terra. Então é importante a gente compreender essa realidade e assumir. Sempre é importante a questão do assumir essa vida. No capítulo 3, 28 de março de 1917, efeitos do Te amo de Jesus. Continuando meu habitual estado, apenas se fazia ver meu sempre amável Jesus, mas tão aflito que dava piedade. Eu lhe disse: que tem, Jesus? E ele: minha filha, acontecerão e sucederão coisas imprevistas, de improviso, e estourarão revoluções por toda parte. Oh, como as coisas vão piorar! E todo aflito ficou em silêncio. E eu: vida da minha vida, diz-me uma outra palavra. E Jesus, como se me infundisse o seu alento, acrescentou: amo-te. Mas naquele amo-te parecia que todos e todas as coisas recebiam nova vida. E eu repeti: Jesus, diz-me outra palavra ainda. E ele: a palavra mais bela, não poderia te dizer que eu te amo. Este meu te amo enche céu e terra, circula nos santos e recebe em nova glória, desce nos corações dos viadores. E quem recebe graça de conversão, quem de santificação, penetra no purgatório e como benéfico orvalho cai sobre as almas e sentem refrigério. Os mesmos elementos sentem-se investidos de nova vida no fecundar, no crescer, assim que todos advertem o te amo do teu Jesus.
E sabe quando a alma atrai a si um te amo meu? Quando, fundindo-se em mim, toma a atitude divina e, se perdendo em mim, faz tudo o que eu faço. E eu, meu amor, muitas vezes é difícil ter sempre essa atitude divina. E Jesus, minha filha, o que a alma não pode fazer sempre com seus atos imediatos em mim, pode supri-los com a atitude de sua boa vontade. E eu a estimarei tanto que me farei sentinela vigilante de cada pensamento, de cada palavra, de cada batida e etc. E os cortejarei dentro e fora de mim, olhando-os com tal amor, como fruto do bom querer da criatura. Quando depois a alma se fundir em mim, faz suas ações imediatas comigo, então sinto-me tão atraído para ela que faço junto com ela o que ela faz e mudo em divino o obrar da criatura. E levo conta de tudo e premio tudo, ainda que as mais pequenas coisas e até um só ato bom de vontade não fica defraudado na criatura. Então, olha só que importante aqui a gente compreender. O que ele está falando aqui é reforçando, inclusive, o que ele falou no capítulo anterior, dessa realidade dos atos, de serem feitos nessa fusão com ele. E como que ele faz essa vigilância, como ele trabalha ali realmente junto, atraído ali com a criatura para não deixar que ela escape, que ela faça nada fora do querer divino. Então, nós precisamos confiar no trabalho de Deus, confiar no trabalho de Jesus, termos a consciência de que por nós mesmos nós não somos capazes de nada, nada do que ele vai descrever nessa obra é um trabalho humano. A única coisa que o ser humano faz é compreender, é sentir essa atração de Deus para viver essa experiência, para viver essa vida, ir conhecendo aos poucos e assumindo isso como vida própria, amando todo esse trabalho de Deus e crendo que é Ele mesmo que está fazendo todo o processo, que a criatura apenas concorda, a criatura apenas se deixa ser fundida, se deixa ser modelada, se deixa Deus agir, deixa Deus reinar, deixa Deus operar nela. Ela só confia, e aqui é tão necessário. Nós vamos ver também lá atrás, nos primeiros volumes, ele vai falar muito da fé, e é importante, porque a fé é uma virtude de Deus, e o quanto que é importante nós termos a fé realmente assim expandindo pelos nossos poros, porque sem a fé é impossível viver essa vida que o Senhor vem trazendo, essa vida nova, essa vida de união com Deus, essa vida de fusão, mais que união, essa vida de fusão com Deus, é impossível sem a fé. Então, muitas vezes, quando vai chegando, a gente vai chegando assim de cara com esses escritos, algumas reservas vão surgindo, mas a gente precisa ter essa atitude de desejar, buscar, pedir fé, 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 fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu quero viver essa vida. Senhor, eu quero que isso realmente, que isso seja real em mim também. Eu desejo viver essa vida, eu desejo viver esse propósito, eu desejo viver esse projeto que o Senhor tem para mim, que é para mim também, é para todas as pessoas. E eu quero assumir a minha parte, eu quero viver essa vida, Senhor, e dá. Eu entrego, Senhor, a minha vontade, assumir isso e viver. E aí ele relata que o poder dessa palavra te amo de Jesus. Então, imagina, para Jesus chegar para uma criatura e expressar esse te amo, é porque essa criatura realmente, claro que ele ama todos nós indiscriminadamente, mas aquela criatura que está realmente ali entregue, abandonada no seu querer, na sua vontade, ele realmente aquilo ali faz o coração de Deus se mover em direção à criatura.
E esse te amo de Jesus, ele é um te amo eterno, é um te amo que é capaz de fazer assim, algo extraordinário, algo que ele fala aqui, que produz esse te amo dele aqui. Olha só, esse te amo enche céu e terra, circula nos santos, recebem nova glória, descem nos corações dos viadores, que somos nós que estamos ainda peregrinos nessa terra. E quem está ainda nessa terra recebe graça de conversão. Olha o poder dessa palavra, porque é uma palavra de Deus, é uma palavra de Jesus. O te amo é o te amo de um Deus que produz essa conversão, produz santificação, penetra até no purgatório e vai descendo nas almas como um orvalho benéfico, e as almas, sejam que estão no purgatório, sejam almas atribuladas aqui na terra ainda, sentem refrigério. Então muitas vezes aquelas realidades que às vezes a gente vai perceber, nossa, como que como que Deus é bom, é daquelas realidades que a gente vai conseguindo reconhecer a bondade e a ação de Deus, que na maioria do tempo as criaturas estão tão dispersas que não percebem Deus agindo, Deus operando na vida delas, mas essa palavra tem tanto poder que vai inundando as almas, que faz com que elas sejam revestidas dessa vida nova e sejam fecundadas por essa palavra. Então, olha que maravilha, né? Compreender que uma palavra, um te amo, Jesus, claro que ele está falando aqui, tu te amo, mas ele poderia ser qualquer uma outra palavra. O poder que tem, porque é uma palavra que é Deus. E Jesus é o Verbo, ele é a palavra e ele é Criador. Então, todas as palavras que saem, que Jesus expressa, todas elas têm poder criativo, elas criam o que expressam, elas criam o que são. Então, esse te amo é um transbordamento de amor de Deus, então ela tem esse poder de criar esse amor nas almas, sejam dos que já estão circunda os santos, os bem-aventurados, enche o céu desse amor e enche também a terra e cai nas almas como esse orvalho benéfico que vai beneficiando as almas, vai trazendo. Então muitas vezes as almas que vão tendo inspirações, que vão tendo vai se movendo para a conversão, então tudo isso é efeito dessas palavras criativas de Jesus, porque ele é criador. Ele é Deus, então nós precisamos acreditar nisso, e isso tem efeito na nossa vida diretamente. Então, o quanto que isso é importante a gente compreender. Então, por hoje vamos ficar por aqui. É muita coisa. Se a gente realmente for esmiuçar o trecho, a gente vai ficar horas aqui num texto só e ainda assim a gente ainda não vai esgotar o que o Senhor está falando, o que o Senhor está comunicando. Só que é importante a gente também assumindo essa jornada, essa leitura, essa meditação, como um exercício mesmo de abertura, de disposição para Deus agir em nós, para Deus fazer em nós e se revelando para nós e se comunicando conosco. Então, que cada um de nós possa ter essa abertura e desejar profundamente, lá no fundo da alma, desejar: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero saber o que o Senhor pensa, o que o Senhor... eu quero conhecer a sua vida, Senhor, porque o Senhor é meu Pai, o Senhor é meu Criador, o Senhor que me fez, o Senhor que me dá a vida. Se eu existo, se eu continuo falando, se eu continuo respirando, se meu coração continua batendo, é porque o Senhor está deixando isso acontecer, o Senhor está permitindo, o Senhor está proporcionando. Ele proporciona isso. Se Deus simplesmente quisesse, era só falar, né, um basta, eu deixaria de existir. Mas Ele deixa eu existir, ele permite a minha existência. Então eu quero
né? Enquanto Ele me permitir a existência nessa terra, porque é o período que nós temos de conhecimento, é o período que nós temos de alcançar, de produzir. O período sobre a terra é o período de produção, é o período de ação mesmo, de fato. De alcançar as coisas, de alcançar o conhecimento, de alcançar os bens. Embora muitos bens nós só vamos tomar posse na eternidade, mas nós alcançamos esses bens aqui na terra. Depois que passar esse tempo, nós não alcançamos mais os bens, é só desfrutar. Então, é uma vida de construção. Então, a gente precisa também assumir essa vida de construção, né? De uma vida com Deus, de uma vida em Deus, de um ser para Deus, dessa vida dele em nós. Então é esse tempo de construção, ele quer construir em nós esse refazer esses atos que ele já fez na sua humanidade enquanto esteve sobre a terra, e que ele quer refazer conosco, em nós e conosco. É importante a gente compreender isso e dar esse espaço, dar para Deus a nossa vida, dar para Deus a nossa vontade, dar para Deus a nossa alma, para Ele reinar sobre ela, para Ele fazer, para Ele agir, para Ele quer fazer, Ele quer realizar, para Ele realizar. Então, que a gente possa realmente ir se abrindo cada vez mais, essa abertura que Ele quer, porque se a gente tem abertura, tem disposição, Ele tem espaço para vir fazer o que Ele quer. Se a gente coloca reservas, se a gente coloca obstáculos, ele fica impedido. Ele tem o poder, mas nós temos a vontade humana na nossa mão para mover-se em direção a ele, a dar essa liberdade, esse espaço dele agir. É isso que a gente precisa compreender, que eu preciso dar o espaço da minha vida, porque ele deu para mim, é dele, mas ele me deu, né? Então a gente tem nessa realidade de compreender isso, é dele, mas ele me deu, então ele quer de volta, mas eu posso dizer não. Só que se eu entender o que realmente isso significa, e que dizer não para Deus é a morte, e dizer sim para Deus é a vida plena. Então, por que eu vou dizer não para Deus? É claro que eu vou dizer sim para Ele, porque Ele é Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é meu Criador, Ele é o meu Pai. Mais do que ter essa relação de criatura com o Criador, a gente passa a ter uma relação de filho e pai. Essa relação filial mesmo, essa relação de amor, essa relação de intimidade com Deus, que é o que Ele quer conosco. Ele nos fez para isso, Ele nos fez para sermos este espaço da vida dEle em nós. Ele nos fez para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, inclusive nós, seres humanos, somos para Deus, fomos feitos para Deus, por Ele e para Ele. Então, Senhor, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por essa oportunidade, e que o Senhor nos auxilie para que a abertura do nosso coração esteja cada vez mais escancarada, para que o Senhor possa ter liberdade de agir, de fazer e de viver na nossa vida. Amém. Fiat.